A paz do Senhor, meus amados. Então, conforme a gente havia combinado, hoje nós vamos estudar Mateus 2. E conforme eu já tinha conversado com vocês, é sempre bom fazer uma oração antes da gente começar a nossa leitura. Querido Deus e amado Pai, em Sua presença, gostaria de clamar a Ti, Senhor, em oração, para que o Senhor venha, ó Deus, derramar sobre nós a Tua unção, a Tua misericórdia e a Tua sabedoria, Senhor. Abençoa, Deus, cada um que está fazendo esse estudo conosco, Senhor. Não só agora, Senhor, mas no futuro também, Pai. Toma cada um nas Tuas mãos, Senhor. Derrama, ó Deus, do entendimento do Teu Espírito Santo. Obrigado, ó Deus, pelo dom da vida, pelo ar que nós respiramos e pela nossa saúde. Em nome de Jesus. Amém. O rei Herodes, ao saber pelos magos, quando eles chegaram na cidade, perguntaram sobre Jesus, onde está o menino Jesus, né? E aí o rei Herodes ficou assustado, né, alarmado, porque ele não queria perder o reinado dele. Então ele convocou os líderes dos sacerdotes e os mestres da lei. Isso está lá no versículo 4. E os mesmos falaram que Jesus nasceria em Belém, porque o profeta havia mencionado isso. E essa menção está no versículo 6, que eu vou ler agora, vou colocar aqui, né, no canto da tela. E vocês vão ver também aquela letrinha que eu tinha falado para vocês no vídeo 1 sobre a referência. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor em meio às principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que como pastor conduzirá a Israel, o meu povo. E aí tem aquela letrinha, né, que lá embaixo diz que essa passagem se encontra em Miqueias 5, versículo 2, que diz assim: Mas tu, Belém, Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas ordens estão no passado, distante, em tempos antigos. Então, isso é o que está escrito lá em Miqueias 5, versículo 2. Então, Herodes chamou os magos e disse que Jesus nasceria em Belém. Então, os magos se dirigiram para a cidade de Belém e, novamente, eles viram a estrela. Poxa, mas só eles viram a estrela? Mas ninguém estava vendo a estrela? Provavelmente, os magos viram a estrela devido ao dom de visão. E a estrela indicou o caminho onde estaria Jesus. Chegando lá, eles viram José, Maria e o menino Jesus. Então entregou os 3 presentes, que era ouro, incenso e mirra. E esses presentes têm uma representatividade. No caso do ouro, representava a realeza. O incenso representava a divindade. O incenso era oferecido a Deus e algumas outras pessoas ofereciam a outros deuses também. A mirra representa a humanidade, pois a mesma era usada como cosméticos, medicamento e também para embalsamar. Então, por isso, ela representa a humanidade. E Jesus veio para reinar, para nos salvar com a morte na cruz, não é mesmo? E sobre mago, como assim? Mago? Mago? Mas mago, aquele que faz magia? Não. Naquele tempo, os magos, né? Mago vem do hebraico magoi, que significa homem sábio. Eram homens estudiosos, conhecedores da ciência
dos astros e até mesmo das escrituras sagradas. E muitos, muitos recebiam os dons, tinham esses dons. Muitos magos eram considerados também profetas, e também tinham os dons de revelação, visão, profecia. E muito provavelmente, quando eles avistaram a estrela, era uma visão espiritual. Tanto que nem todo mundo viu a estrela. Senão todo mundo provavelmente iria atrás da estrela. Então foi uma visão. Continuando, temos o segundo subtítulo, que é A Fuga para o Egito. Um anjo veio em sonho para José e disse para ele pegar o menino Jesus e partir para o Egito, porque o rei Herodes estava planejando matar. No versículo 15 diz: onde ficou até a morte de Herodes, e assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta. Nesse caso, o profeta Oséias. Oséias 11, versículo 1. Do Egito chamei o meu filho. Em Oséias 11 diz: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. E quando, por fim, Herodes percebeu que os magos não voltaram para dizer a ele onde estava o menino, ele mandou que matassem todos os bebês com menos de 2 anos de idade. Não sei quanto tempo se passou. Ele também provavelmente não sabia qual era o tempo exato do nascimento, então ele ampliou isso para todas as crianças de 2 anos para baixo e mandou matar a todos. Mas como Jesus já havia dado a ordem para José fugir para o Egito, não conseguiram matar Jesus. E com isso, o versículo 17 diz: então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se, versículo 18, ouviu-se uma voz de Ramá, choro e grande lamentação. É Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada, porque já não existem. Aí tem aquela letrinha, a referência é o profeta, Jeremias 31, versículo 15. Então vamos lá para Jeremias 31, versículo 15. Assim diz o Senhor: ouve-se uma voz de Ramá, lamentação e amargo choro. É Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada, porque os seus filhos já não existem. O Raquel aqui está fazendo menção à esposa de Isaac, que se chamava Raquel, porque Raquel é a mãe de Jacó, de onde nasceram os 12 filhos que deram origem às 12 tribos de Israel, porque os seus filhos estavam sendo mortos pela ordem do rei Herodes. E no versículo 20, o anjo do Senhor fala para José: levante-se, tome o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. Só que José ficou um pouco com receio, pois se encontrava no trono o filho de Herodes. Então ele se direcionou para a cidade de Nazaré. E no versículo 23 diz: e foi viver numa cidade chamada Nazaré. Assim cumpriu-se o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Concluímos então o capítulo 2 do livro de Mateus. E respondendo a alguma pergunta, bem comum: eram reis? Os magos eram reis? Eram 3? Como vocês puderam ver e ler,
no texto que nós acabamos de estudar, não diz que eles eram reis e também não diz que eles eram em 3, tá? No vídeo de hoje eu gostaria de tirar uma curiosidade sobre a genealogia de Jesus, que no livro de Mateus cita 4 mulheres na genealogia de Jesus. No livro de Lucas não cita. E quem são essas 4 mulheres? É Tamar, Raabe, Ruth e Betseba. No versículo 3 fala sobre Tamar, no versículo 5 fala sobre a Raabe e Ruth, e no versículo 6 fala que é mulher de Urias, que para quem já estudou a Bíblia e já leu, sabe que a mulher de Urias é a Betseba, tá? Eu vou deixar aqui do lado onde você pode encontrar a história dessas 4 mulheres na Bíblia, tá? Todas elas se encontram no Antigo Testamento. Então, se vocês quiserem matar essa curiosidade, é só dar um pulinho lá e ler sobre a história dessas 4 mulheres que aparecem na genealogia de Jesus. Pergunta que muita gente faz é: qual a diferença de crente para cristão? Respondendo a essa pergunta, crente é todo aquele que crê. Você pode encontrar em Tiago 2, versículo 19. É o inimigo crê na existência de Deus, tá? E cristão é todo aquele que segue a Cristo. Então não basta aceitar a Cristo, você precisa aceitar e seguir os caminhos, os passos do Senhor. De que forma? Estudando e praticando a palavra de Deus. Outra pergunta também que já me fizeram é: orar e rezar é tudo a mesma coisa? Não, não é. Rezar vem do latim, significa recito, é recitar, ler em voz alta, dizer de cor, citar. Então, algo que apenas é repetido, que já foi falado antes e foi passado de geração em geração. Já orar vem do latim oro, que significa dizer, falar. Então, quando você está orando, você está falando com Deus. E de que forma você pode e deve orar? É sendo verdadeiro com Deus. É abrindo o seu coração, rasgando o seu coração. Então, ao orar, ao falar com Deus, você pode e deve falar para Ele tudo aquilo que está guardado no seu coração. Pode ser rancor, mágoa ou até mesmo ódio. Porque essas coisas não agradam a Deus e precisam ser retiradas. E se você não consegue tirar, você deve pedir a Deus: Senhor, tira isso do meu coração. Eu não gostaria de ter este sentimento para com aquela pessoa. E você deve pedir as coisas a Deus crendo que elas vão acontecer. Senão é uma oração vã. Se você não acredita que Deus é capaz de fazer, não adianta você pedir. Então a fé é o firme fundamento daquelas coisas que você não vê, mas que você acredita. Ok? Então vocês devem pedir acreditando que Deus, Ele é fiel e justo para conceder os seus pedidos. Amém? Então fiquem todos na paz. Deus abençoe a vocês e que vocês tenham uma excelente semana. Amém?